Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Peço a você o seu like, é de graça, é a mãozinha que está aqui embaixo que é super importante. Se é novo, está pintando pela primeira vez ou já assistiu alguns vídeos e não se inscreveu, dá essa moral, é de graça também. Se inscreve no nosso canal, que é o que mais cresce falando de Vasco da Gama. Muitos assuntos a tratar. A contusão do Léo Jardim, para desespero do doutor Flávio Rodrigues de Souza. Você vai entender quem é essa figura, se é que você não associou o nome à profissão, o soprador do apito. CBF, vamos falar de SAF, vamos falar do Felipe Coutinho, e vamos falar também de Marlon Gomes. E o jogo com o CSA. É o meu primeiro assunto, inclusive, aqui no nosso Café Vascaíno. O time viaja hoje para Maceió. Já vou misturar junto com o Coutinho, tá? Se treinar normalmente hoje, embarca com a delegação. O mesmo para o Léo Jardim. Mas quando a gente abordar o assunto do Léo Jardim, desenvolva um pouco mais. Ontem, o Felipe Coutinho treinou normalmente com a delegação, com o elenco no CT Moacir Barbosa, e animou o técnico Fernando Diniz para voltar nessa partida de quarta-feira. Detalhe, o Vasco vai pegar um CSA em crise. Mandou embora o treinador, afastou e mandou embora também outros 3 jogadores, o zagueiro Marcão e os atacantes Clenison e Gustavinho. Os 3 foram dispensados pelo CSA, que ocupa a 9ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro, está 4 pontos acima do Itabaiana. E é o seguinte, torcedor, o último jogo tomou um 3-1 do Londrina. Nos últimos 5 são 3 derrotas e 2 empates. A gente vai pegar um time em crise. E o Vasco tem que fazer valer a força do Vasco da Gama, que jogará do lado do seu torcedor no Nordeste. E a torcida estará presente em grande número. A delegação viaja hoje, joga amanhã o time, depois de lá já segue para São Paulo, porque sábado tem um jogo com o Mirassol. Aliás, Copa do Brasil, que é destaque desse meio de semana, e claro, na KTO também. KTO.bet.br, você está vendo aqui, você está convocado para a Liga do Milhão. É o jogo da KTO que é para você se divertir. E os maiores vencedores, os que derem mais green, aqueles que arrebentarem mesmo, eles vão ganhar prêmios e em dinheiro. Pode chegar a R$1 milhão, o maior pontuador da temporada. Então não perca tempo, mas lembre-se, é apenas um jogo. Ganhar ou perder faz parte. Divirta-se com responsabilidade. Vou deixar fixado nos comentários o meu link para você dar aquela moral, já que você gosta do meu trabalho também. Bom, Marlon Gomes. O Vasco vendeu ele para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Com cláusulas que poderiam chegar até 16 dessa negociação, os 85% que o Vasco tinha direito. O Vasco não tinha sua totalidade nos direitos econômicos do atleta. Pois bem, Jürgen Klopp, que é o diretor esportivo do RB Leipzig, do grupo e Red Bull, e ele solicitou a contratação. Entre Marlon Gomes e o grupo, tudo acertado. Agora falta o Shakhtar acertar com o clube alemão. Ele vai sair da Ucrânia para jogar na Bundesliga, que é uma grande competição. E o Vasco, obviamente, por ser clube formador, vai levar um percentual da negociação, que vai ultrapassar 20 milhões de euros. Essa é a informação que eu tenho. Bom, vamos falar... uma notícia que ontem o Vene Casagrande trouxe, e eu confirmei também com dirigentes do Vasco. O Atlético Mineiro procurou o clube para levar o Paulo Ricardo, o Paulinho, né, lateral direito da base, que não vem sendo aproveitado pelo Diniz, e ele ia para o Volta Redonda, mas o Atlético Mineiro quer. Fez uma proposta, o Vasco achou baixa, fez uma contraproposta, agora aguarda a resposta do Galo, mas pode rolar negócio aí, até porque o Vasco deve um dinheiro ao Atlético Mineiro e pode abater nessa negociação também, apesar de as dívidas estarem dentro da RJ. Não sei como é que o Vasco vai montar essa operação, mas as negociações prosseguem. Bom, vamos falar primeiro sobre Léo Jardim ou sobre SAF? Vamos trazer notícia boa, né? Ontem, o Danilo Dantesco, do grande canal Expresso 1923, um abraço ao Danilo,
a toda a galera que faz o canal. Juninho Machão da Gama está sempre por lá também, meu amigo, meu irmão. Trouxe a notícia exclusiva de que o CEO Rodolfo Richard recebeu o Pedrinho em São Paulo. Ele é CEO, ele é dono do Banco Genial Investimentos. A informação que eu recebi bate com a mesma que o Dantesco trouxe, o Dan. O Banco Genial Investimentos fará a intermediação. Ele vai buscar parceiros. Quem pode investir na SAF? Você tem uma empresa, você é um grande investidor, então ele vai buscar esse banco, esses investidores. Não fazer assessoria, porque isso já está comprometido em contrato com a G5. Então, a notícia bate com o que o Dan trouxe, parabéns a ele pela informação. O Pedrinho se reuniu, vocês viram a foto aqui, o CEO foi até quem publicou essa imagem, ganhou uma camisa do Vasco da Gama e as negociações avançam. Para quem acha que o presidente não quer vender a SAF, ou acha que se vende como a gente vai numa padaria comprar um pão, no mercado comprar um detergente, enfim, vida que segue. Vamos falar de Léo Jardim. Rapaz, e não é que ontem o Vasco, com autorização do próprio Léo Jardim e do médico que pediu a ressonância magnética, o Vasco divulgou o laudo. Talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade de ler, mas em linhas gerais é o seguinte. O Vasco informa, através do laudo, assinado por um médico, né? Não é um laudo falso, algumas pessoas pensam, laudo falso, que o Léo Jardim tem uma lesão do lado esquerdo, na parte das costas, ou seja, na região ali perto da lombar, ali da bacia, ele tem um problema nas costas. Exatamente o problema que ele pediu para o doutor Flávio... Doutor não. Ué, não é doutor? Agora fiquei na dúvida. Não, árbitro, ele sopra o apito, mas ele fez às vezes doutor. De médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E ele não deixou. Não vai ser atendido não, isso é cera. E se não levantar, amarelo, hein? Não vai levantar? Pá, amarelo, expulsou. A comissão de arbitragem da CBF, os corporativistas, né? E alguns até de televisão. O Paulo César Oliveira, do Sport TV, ele tem raiva do Vasco, né? E é só lembrar o episódio que o Eurico Miranda expulsa ele de campo, dá aquela confusão, ele entra em campo e tal. Então, PC, o Vasco nunca tá certo, ou dificilmente tá certo. Mas, enfim, não vou me preocupar com os comentários dele, né? Mas a comissão de arbitragem, por 3-2 e 2 se abstiveram, a comissão resolveu apoiar a decisão do doutor Flávio Rodrigues de Souza, que está escalado para amanhã, pasmem, para apitar Bahia e Retrô pela Copa do Brasil. Se fuder vocês aí, tá? Vão se dar mal. Alô, goleiros, não façam cera, porque o rapaz, ele é violento. Ele dá cartão amarelo e se insistir na cera, ele expulsa, porque ele é desses, ele cumpre a regra. Em alguns jogos. Mas como ele já cumpriu domingo, talvez quarta-feira ele dê uma aliviada na rapaziada. Só que agora eu quero saber o seguinte. O Vasco pediu explicações à CBF, a CBF saiu em defesa do seu soprador de apito. Eu quero saber o seguinte agora, dona CBF. Alguém vai falar sobre o laudo do Vasco? Puta, o atleta tá machucado mesmo, hein? É dúvida, inclusive, para amanhã. Pô, mas se ele jogar amanhã não quer dizer nada. Vamos fazer um exercício rapidinho aí, se você não lembra, busca no Google. Verratti sofreu uma fissura na costela, no amistoso, lá no Uruguai, no ano passado, na pré-temporada. Ele jogou 5 ou 6 jogos na sequência com essa fissura. O limiar de dor é de cada um. Em nenhum momento o Léo Jardim disse que queria sair do jogo. Ele apenas disse, estou com dor e quero um spray. Mas o doutor Flávio Rodrigues de Souza, que não é doutor de porcaria nenhuma, mas daquela frase de médico e louco, todo mundo tem um pouco, ele achou que poderia, no olhômetro, falar assim, não tem, levanta e toma amarelo. Vou cumprir a lei do jogo, você está atrapalhando, está fazendo cera, e aqui a autoridade sou eu. Rapaz. Imagina se ele fosse polícia, ele prendia o Léo Jardim. Se o árbitro da partida tivesse a autoridade de um policial, ele algemava, botava no pé da trave, só sai daqui com prisão perpétua. Impressionante. Mas vamos lá. Amanhã, com certeza, se tiver cera, ele vai expulsar os caras, se já tiver amarelo. Nos próximos jogos também. E os outros árbitros. Alô, sopradores de apito pelo Brasil. E aí, minha galera? Vocês vão expulsar geral, amarelo direto? Fez cera amarelo, não importa o momento do jogo. Doutor Flávio Rodrigues, só para fechar aqui o nosso vídeo.
parece, não sei se o senhor viu, estava 0-0 o jogo, o Vasco sufocando, o Vasco amassando o Internacional. O massagista chega do Internacional na beira do campo ali, bem no fundinho, ali no fosquete, ali na trave, e dá um grito: Rocher, Rocher, cai! O teu assistente viu, mas de forma calhorda, também não te avisou nada. Você pode não ter visto. Aí Rocher caiu, tem um atendimento aqui, não sei o que, tá a dor. Dor que ele estava sentindo. Aí todo mundo correu lá pro Roger. Uns 4, 5 jogadores estavam lá conversando com o Roger Machado para tentar arrumar um negócio, um pagode, mas ainda tomou um gol mesmo assim. Só não tomou mais porque o Vasco foi incompetente. Aliás, incompetente, como também o árbitro do domingo. Vida que segue. Grande abraço e até mais tarde.